não somos senhores em nossa própria morada, afirmou Freud, pai da psicanálise e, sobretudo, o fundador de uma forma singular e inédita de produzir conhecimento e ciência. E qual é a origem da psicanálise? A psicanálise é uma ciência? Qual é a leitura psicanalítica da condição humana na contemporaneidade? Vamos matutar hoje sobre todas essas questões. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa na cor vinho, ao fundo uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Sara Bueno, uma mulher branca, de cabelos lisos e avermelhados, olhos castanhos, usa óculos e está vestindo uma blusa preta. Ao fundo temos uma parede branca. E o Matutando de hoje é um diálogo e uma escuta sobre a psicanálise e a contemporaneidade, com a professora psicanalista Leiliane Oliveira Araújo Masson, da Universidade Federal de Goiás. A professora é coordenadora do projeto de extensão interinstitucional Psicanálise e Contemporaneidade, Tempo, Experiência e Sofrimento Psíquico. É membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, de São Paulo. E também é uma das fundadoras do NOS, Grupos de Estudo e Transmissão em Psicanálise. E para conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da professora Leiliane Masson, você pode acessar o QR Code com o currículo Lattes, que está disponível aqui na tela. Professora Leiliane, seja muito bem-vinda ao Matutando pela Ciência. É um prazer recebê-la aqui conosco em nosso programa. Obrigada. E Matutando com Freud, destacamos que, para ele, a ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não nos dá, nós podemos conseguir em outro lugar. Freud revolucionou as crenças científicas ao promover um corte paradigmático através de seus conceitos e seu objeto teórico, o inconsciente. Professora Leiliane, qual é a origem da psicanálise freudiana? E a psicanálise é, de fato, uma ciência? Olá, cumprimento a todos. Um prazer é meu de estar aqui. Sou uma mulher de pele morena, altura mediana, cabelos encaracolados. Estou usando óculos e uma blusa bege. E ao fundo tem alguns livros e uma planta. Então, um prazer estar aqui. Já começamos com perguntas importantes, né? A psicanálise, ela se originou dos estudos e das inquietações de Sigmund Freud. Então, em um momento, né, em que muitas explicações estavam sendo dadas, em um momento em que a ciência estava efetivamente muito ativa, um fator em especial chamava a atenção desse jovem médico, que era o sofrimento de mulheres histéricas, um sofrimento que se manifestava no corpo, mas que as explicações até o momento não alcançavam uma possibilidade de cura, de tratamento, né? E essas mulheres eram, na maioria das vezes, segregadas. Então, essas inquietações, né? Pensar um tipo de sintoma que até então não tinha explicação, pensar também sobre os sonhos, sobre os esquecimentos, né? Freud tinha uma pergunta muito pertinente que era assim: como a gente não estranha que a gente esquece quase tudo que acontece na nossa infância, né? E às vezes algumas dessas informações são evocadas e a gente consegue rememorar, outras não, outras aparecem involuntariamente.
Mas a questão é que no nosso dia a dia nós temos lapsos de linguagem, nós temos esquecimentos, atos que falham, né? Queria fazer uma coisa, acabei fazendo outra. Tudo isso chamava a atenção dele de uma maneira especial. E ele então desenvolve a hipótese de que aspectos inconscientes acabam nos mobilizando o tempo todo. Então, os sintomas, os sonhos, os esquecimentos são algumas das manifestações desse inconsciente. Mas, na verdade, o tempo todo, como você disse, né, não somos senhores na nossa própria casa, quer dizer que algumas decisões que tomamos e alguns direcionamentos que damos para as nossas vidas e relações, elas estão pautadas em outros acontecimentos e marcas da nossa história de vida e também dos nossos medos, desejos e fantasias. E isso vai nos guiando de certa forma, né? Então, eu diria que na origem da psicanálise está a compreensão e o tratamento do sofrimento humano. Por que humano e não histérico? Porque ao estudar, né, essas manifestações em determinadas pacientes, eu falo determinadas porque naquele momento, um primeiro momento, eram a histeria estava associada às mulheres, depois é que isso, logo depois isso é revisto, mas nessa perspectiva tem um conhecimento que ele vai se ampliar para pensar que esses aspectos inconscientes e que esses sintomas que vez ou outra altera, né, para nos defender do sofrimento, vez ou outra causam sofrimentos, eles não são característicos só de um grupo de pacientes, e sim nos revelam um conhecimento sobre o homem, sobre o humano. É aí que tem uma certa revolução epistemológica, né? Nesse sentido, a gente já pode ir para a segunda pergunta, que é se a psicanálise é ciência. É uma discussão que ela sempre esteve presente, ela voltou a ser bastante aquecida nos últimos tempos, por causa de um livro, né, lançado recentemente. Então, o que podemos dizer, mesmo não tendo exatamente um consenso nessa resposta, é que a psicanálise ela nasce no campo científico e nele permanece. Mesmo saindo das universidades e atuando nos grupos de psicanálise, nos grupos de formação, no campo de atuação clínica, a psicanálise ela nunca se afasta do campo científico. A psicanálise ela não responde a uma ciência, a um tipo de ciência que busca as mensurações, né? Então, tem aí, de fato, um distanciamento e uma interlocução com a ciência positivista. Apesar de que essa era a intenção de Freud, se aproximar ao máximo do que estava sendo considerado ciência na época. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. De lá para cá, a gente tem discussões epistemológicas que falam de métodos e de objetos. Então, para pensar os objetos da psicanálise, nós temos que pensar quais métodos. De lá para cá, se fala de ciências humanas e sociais, se fala de ciências da linguagem. Então, algumas coisas nós precisamos considerar. Digamos que a psicanálise é um método de tratamento, a psicanálise é um método de investigação e a psicanálise é uma teoria. Ela reúne e corrige os resultados clínicos e conceituais, né? Então, é nesse campo que a gente está falando. E também de uma eficácia no tratamento do sofrimento. Professora Leiliane, então, nós podemos compreender que para Freud, a grande contribuição da psicanálise foi ter estendido a área mental às pesquisas científicas. E com essa intencionalidade, né, dentre os saberes da psicanálise freudiana, a invenção da escuta do inconsciente gerou a análise da e sobre a condição humana. Nesse sentido, professora, quem é o sujeito da psicanálise freudiana? E qual é a leitura psicanalítica da condição humana nos tempos atuais? Essa pergunta é importante, né? Porque é aí que está também essa revolução epistemológica. A partir da psicanálise, a gente não olha mais para o sujeito da mesma forma. Quando eu falo a gente, não é só um grupo de pessoas que estuda psicanálise ou mesmo restrita ao campo da psicologia, né? Na verdade, essa revolução epistemológica
epistemológica, esse novo jeito de olhar para o sujeito, para a subjetividade, tem sido discutido desde então no campo da filosofia, das ciências sociais, da história, da psicologia, né? Da própria epistemologia, do próprio campo epistemológico. O sujeito da psicanálise, ele é um sujeito que ele só se constitui na relação com o outro. Então, o sujeito da psicanálise vai além do sujeito biológico, do sujeito marcado pela anatomia, ou mesmo desse sujeito que pode ser medido e aprendido, né, no campo da medicina, dos exames. O sujeito da psicanálise, ele é um sujeito que se constitui na relação com o outro, ele é um sujeito de alteridade, e ele é um sujeito dividido. Essa é uma questão importante, né? Aí eu sempre digo que a psicanálise tem um valor importante porque o humano é de humanas, eu fico brincando assim, né? Porque esse sujeito dividido, ele também é ambivalente. Então, é desse sujeito que a gente está falando, que ele ama e odeia. Ele não ama ou odeia. Esse sujeito, ele quer e não quer, né? Então, faz parte desse sujeito o conflito. E é a partir desse conflito que tem medos, desejos e acordos para viver em sociedade. Tem aí uma contradição importante, que muitas vezes é sintomaticamente que ele vai tentar buscar prazer e fugir da dor, mas esse mesmo caminho pode o levar também para um sofrimento. Ele pode, inclusive, se levar para um sofrimento. E ele também vai sendo produto da cultura e produzindo cultura. Que aí é a pergunta que você me faz sobre a contemporaneidade, né? Cada tempo produz um tipo de sofrimento, né? Então, nós podemos pensar que as configurações do sofrimento contemporâneos, elas são respostas de um tempo. E ela também produz esse tempo. Nós podemos dizer que algumas características hoje, como a aceleração do tempo, as relações mediadas pela tecnologia, o individualismo, a exigência de desempenho, colocam para o sujeito um patamar muito idealizado. Então, tem um tipo de sofrimento que está sendo produzido hoje que ele está muito vinculado à inadequação, né? Ao cansaço, à sensação de que eu não dou conta, precisava sempre mais, ou de desistência diante desse mais. Nesse sentido, as respostas, muitas vezes, são no sentido de ansiedade, depressão, compulsão, tá? Então, são características muito comuns. A gente tem um leque aí grande de nomenclaturas diagnósticas, mas nós precisamos prestar atenção em algumas questões que não são tão amplas assim, que diz respeito à angústia, à ansiedade e a esse sentimento de inadequação, ou seja, a um mal-estar e a um sofrimento, e não só a um grupo sintomatológico que precisa ser tratado. Claro que quando tem um sofrimento, a gente conduz a um tratamento. O que precisamos estar atentos no tempo de hoje é se esse tratamento ele não está sendo direcionado para um reducionismo medicamentoso, que ofereceria um atalho, né? Então, o campo dos medicamentos também avançou e é um aliado muito importante em alguns casos. Mas nós precisamos continuar insistindo em olhar para esse sujeito como um sujeito historicizado, né? Tem um porquê. A gente quer saber da história desse sujeito e da história desse sintoma, e não só silenciar esse sintoma para que ele continue produtivo. Então, um tratamento que abarque aí a palavra e o acompanhamento psicanalítico, psicoterapêutico, ele é tão importante quanto o tratamento medicamentoso, quando esse de fato é necessário com um acompanhamento devido. Porque nesse campo da discussão científica, a gente pensa também que a quem interessa que a psicanálise seja ou não ciência, que está sendo chamado de ciência, e quais são aí os usos mercantis por trás de alguns discursos científicos. Então, a gente se propõe também a fazer essa leitura crítica e cuidadosa nesse campo diagnóstico. Questões muito complexas, né, da nossa contemporaneidade, professora Leiliane. E nós estamos matutando hoje sobre a psicanálise
e vamos continuar esse diálogo no próximo bloco. Continue conosco, porque nós voltamos já já. Psicanálise e contemporaneidade é o tema do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos com a professora Leiliane Masson sobre as características e cientificidade da psicanálise. E vamos continuar agora esse diálogo com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que é Ciência? Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do segundo período do curso de Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. A pergunta que eu tenho para fazer para a ciência é, de acordo com a ciência, o que é a consciência? Uma boa pergunta, né? Porque estamos falando aqui de inconsciente, então é uma oportunidade de clarearmos um pouco mais essa diferença, né? A ciência, ela vê a definição de consciência de algumas formas, né? A consciência é um fenômeno psíquico elementar, ou seja, é quando vamos estudar, né, o psiquismo, ou estudar o que se chama de mente, que não é sinônimo de psiquismo, mas uma das formas é dividindo para estudar. Então, uma das divisões são as faculdades mentais, ou seja, faculdade no sentido de partes, né? E não uno o todo, mas as faculdades mentais nessa percepção. Avançando um pouco mais, a gente substitui faculdades mentais por funções psíquicas. Então, a consciência seria uma dessas funções psíquicas, assim como a memória, a linguagem, a cognição, o pensamento. Então, a consciência seria uma função psíquica capaz de uma percepção crítica da realidade, né? Essa é uma das definições. Então, a pessoa consciente, ela estaria apta a perceber a realidade, diferente de uma pessoa inconsciente nessa perspectiva, que seria a pessoa que está desacordada, por exemplo, que é uma concepção de inconsciente diferente do que a gente estava falando em relação à psicanálise. Então, consciência como capacidade de percepção ao redor. Também parecido com o estado de vigília, né? O oposto do estado de sono, ou dessa inconsciência que seria a não percepção da realidade. Então, tem várias formas de falar de consciência de uma maneira científica. Uma terceira forma seria o aspecto ético-filosófico, digamos assim. Quando a gente pergunta se a pessoa tem consciência do que fez, ou seja, ela tem uma capacidade de crítica, né, de perceber se o que ela fez é adequado ou não. Então, essas seriam algumas concepções de consciência, né? Para a psicanálise, a consciência tem a ver com uma capacidade, sim, de perceber a realidade, tomar decisões, mas também considerando aspectos pré-conscientes e inconscientes, nessa outra perspectiva que falávamos anteriormente. Professor, e para contribuir também com essa questão do estudante, com a temática que nós estamos dialogando, nós fazemos a indicação de 2 filmes, que é o Freud, Além da Alma, e Quando Nietzsche Chorou. Também uma série disponível na Netflix, de nome Freud, e um documentário disponível no YouTube, chamado A Invenção da Psicanálise. E dando continuidade ao nosso diálogo, professora Leiliane, a produção bibliográfica de Freud ela é bastante extensa e também complexa. São mais de 320 livros, né? O psicanalista escreveu diversas produções textuais, dentre elas sobre os fundamentos da teoria psicanalítica e da clínica, seus casos clínicos, e também produziu textos sobre os temas da cultura. Professora, o que é a cultura na perspectiva freudiana? E qual é o mal-estar da civilização contemporânea na análise da psicanálise? Uma pergunta ampla, né? Mas muito importante para discutir a contribuição da psicanálise hoje, para pensar esses tempos interessantes que estamos vivendo, né? Para não dizer difíceis, né?
Então, a concepção de cultura freudiana é uma concepção que ela inclui a produção humana e a educação, que seria uma concepção mais comum de cultura, mas ela inclui também quase uma analogia à civilização, né? Então, cultura não é uma produção humana qualquer, é também a produção humana que ela está no sentido do esforço para viver em sociedade. E aí tem um ponto muito importante da teoria, né? Que nós precisamos de um esforço para viver em sociedade, nós precisamos de regras. Essas regras e esse esforço envolve abdicar de desejos, principalmente de desejos imediatos, para a própria sobrevivência e para a sobrevivência do outro. Então, esse esforço civilizatório, essa produção cultural, ela envolve uma certa renúncia, né? Um certo controle no campo, principalmente da agressividade e da sexualidade. Então, tem um preço essa renúncia, né? É muito importante, mas tem um preço. Coletivamente, nós pagamos um preço alto, né? Por renunciarmos a impulsos que são importantes para a gente e que são incompatíveis com a vida social. Isso também é uma riqueza, porque é justamente a partir dessa renúncia que nós temos que fazer adiamentos, substituições, uma espécie de, a palavra não é boa, mas uma espécie de negociação com a gente mesmo e com os outros, para que possamos viver em sociedade e buscar prazeres, apesar de renunciar um tanto em relação ao imediatismo e ao que somos impulsionados individualmente. Então, é um projeto coletivo, né? E um projeto fundamental, um projeto civilizatório, é o oposto da barbárie. Professora Leiliane, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigada por compartilhar suas ideias, os seus estudos, as suas análises psicossociais. E, assim, a psicanálise é uma temática muito instigante e que requer continuidade nos estudos, né? E por isso, antes de finalizar, eu gostaria de pedir a indicação de uma produção cultural para a gente poder aprofundar os nossos diálogos, os nossos estudos nessa temática. Certo. Tem um livro bastante importante, que é o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, do Christian Dunker, que é bem elucidativo para essas temáticas. Um livro recente do Paulo Birch sobre psicanálise e ciência, um debate importante. As produções do Lattes Phipps Cerrado, um laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise, né? Então tem um livro com esse mesmo nome, Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, que traz uma coletânea interessante, né? Os grupos de estudos, os seminários, as atividades do NOS, Grupo de Estudos e Transmissão em Psicanálise, e os projetos de extensão da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Federal de Goiás, para seguir aí nesse caminho da crítica e dos estudos. E agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Obrigada, professora. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E o nosso programa termina aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau.